Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal Descomplicando a Bíblia. Eu sou a Jane e é uma grande alegria ter você aqui nessa jornada pela Palavra de Deus. Todos os dias caminhamos juntos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, procurando não apenas ler a Bíblia, mas para compreender a mensagem que Deus deixou para nós. Hoje chegamos no capítulo 10 de Gênesis, e no capítulo anterior vimos que Deus estabeleceu uma aliança com Noé depois do dilúvio. Deus abençoou Noé e seus filhos e deu início a uma nova etapa da humanidade. Agora, Gênesis 10 nos apresenta os descendentes dos filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. Esse capítulo pode parecer à primeira vista apenas uma longa lista de nomes, mas esses nomes estão aqui por uma razão. E é por isso que nós vamos dar continuidade a essa leitura e amanhã teremos a explanação desse capítulo e você vai perceber e vai ficar sabendo qual é o sentido desses nomes e qual é o fundamento deles estarem aqui na palavra. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, te convido a fazer a inscrição e fazer parte dessa jornada. Acompanhe na sua Bíblia ou simplesmente da forma que você puder. Descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magogue, e Madai, e Javá, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Tegormá. E os filhos de Javá são Elissá, Tarsis, Quitim e Donadim. Por estes foram repartidos as ilhas das nações e as suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo sua família, entre suas nações. E os filhos de Cã são Cuxê, e Mirzaraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cuxê são Sebá, Ávila, Sabtá, Ramá, Sabcá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedá. E Cuxi tirou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face de Jeová. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante da face de Jeová. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra, a Síria, e edificou a Nínive, e a Reobote-ir e Calá, e a Recém, entre Nínive e entre Calá. Esta é aquela grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patrisuim, e a Calsuim, de onde saíram os filisteus, e a Caftori.
E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgaseu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi a geração dos cananeus desde Sidom indo a Gerar. Até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adã e Zeboim até Laçá. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas linguagens e suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão de Jafé, o maior. E os filhos de Sem são Elaó e Assur, e Arfaxade, Elude e Arã. E os filhos de Arão são Uz e Hu, e Geter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão Joctá. E Joctá gerou a Almodá, e a Selef, e a Azar, Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Obal, e a Bimael, e Sabá, e a Ofir, e a Ávila, e a Jabote. Todos estes são filhos de Joctá. E foi a sua habitação desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações. Em suas nações, destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Até aqui é o capítulo 10. Parece somente um monte de nomes, de filhos e filhos e filhos. Mas amanhã teremos a explanação, a explicação, o sentido desses nomes aqui. E agora eu vou orar pela minha vida e pela sua, se você permitir. Soberano Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, para compreender melhor a Tua palavra, aquilo que Tu tens para conosco. Senhor, que o Senhor possa estar nos dando lucidez, entendimento, discernimento daquilo que Tu tens conosco, com cada um de nós, da Tua palavra. Porque tudo que o Senhor deixou escrito aqui conosco faz e tem algum sentido para nós. Que o Senhor possa estar nos dando a capacidade do entendimento e do discernimento, da explanação, para trazer isso, a Tua palavra, a nossa vida no dia a dia. Porque as Tuas instruções são um verdadeiro ensinamento e manual para nós. Agradecemos por tudo. Obrigada, Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, faça parte dessa jornada de leitura e explanação bíblica de segunda a sexta-feira. Que Deus te abençoe, te aguardo aqui amanhã para darmos andamento e o discernimento aqui
desses nomes e dessa geração, dos filhos de Noé, de Cã, Sem e Jafé, e seus descendentes. Que Deus te abençoe.